os caminhoneiros são, alguns caminhoneiros, não são tantos, mas caminhões são grandes nas estradas, criam muito problema. Eles estão aí nas estradas. Qual, o que o senhor acha que deve ser feito com relação a eles? E qual a sua visão sobre esse movimento deles? Thales, veja, o momento, o ápice dessa tensão eleitoral foi ontem, com o deslinde do pleito em favor ao Lula. Veja que na noite de ontem começaram esses movimentos de caminhoneiros e, por outro lado, ao mesmo tempo aqui em São Paulo, o MTST já fez uma grande invasão de um terreno enorme na Moca, né? Então, quer seja do lado da direita ou dos apoiadores do presidente Bolsonaro ou dos apoiadores de Lula, houve um extravasamento dessas tensões para ações, quer seja nesse caso que você citou dos caminhoneiros ou essa que eu estou citando do MTST. Eu acho que em ambos os casos, o próprio tempo, em um dia, 2 horas, se encarregarão de trazer bom senso e equilíbrio no sentido de que extravasou-se a pressão, na panela de pressão por um momento, mas se retrocede a um bom senso e equilíbrio em prol do desenvolvimento do país e vamos dizer assim, da convivência harmônica de uma sociedade que está bastante dividida. E não é possível um país caminhar indefinidamente com esse nível de divisão. É preciso haver um arrefecimento dos ânimos, né, de parte a parte, repito. Isso não será um... Ô, deputado, quando o senhor fala dessa divisão, muito se fala do quanto o presidente Bolsonaro, e aí a gente usa o termo, né, os bolsonaristas promovem essa divisão, um discurso mais agressivo. Tanto é que as pesquisas qualitativas, inclusive dos próprios trackings do próprio presidente Bolsonaro, falam da questão da agressividade do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi corrigida nesse segundo turno das eleições. Essa agressividade divide o país e coloca o país em guerra. E a busca pela paz nesse momento, o senhor mesmo colocou a serenidade. Por que essa agressividade do bolsonarismo? E isso vai mudar, deputado? Veja, Fabiola, eu não acho que isso venha só do presidente Bolsonaro. Ao contrário, eu acho que há movimentos bastante radicais do lado da esquerda também. Por isso que eu digo que essa serenidade ela tende a haver de maneira recíproca, no entendimento de que a alternância de poder é um dos elementos fundamentais da democracia. Se nós formos analisar o que aconteceu com os países da América Latina, que tiveram governos de esquerda, e esses governos de esquerda foram diminuindo as chances de alternância de poder, nós também poderemos ter elementos de dizer, olha, começou um período sombrio no Brasil e os petistas não vão sair do poder nunca mais. Veja, eu acho que não é esse o elemento principal nesse momento. O elemento principal nesse momento é, de um lado, serenidade para aqueles que estão hoje no poder, que é o nosso lado da direita, e serenidade daqueles que assumirão o poder, no sentido de manter os elementos democráticos funcionando. A agressividade, só voltando nesse ponto, eu acho que a cena mais forte, e talvez até tenha tido algum impacto nas eleições, foi a cena da deputada, da sua colega, Carla Zambelli, em São Paulo. Né? Ela correndo nas ruas, armada, entrando num restaurante nos Jardins, armada. Aquela cena deixa as pessoas apavoradas, deputado. Né? A questão das armas, o próprio Roberto Jefferson recebendo os policiais federais com mais de 50 tiros de fuzil, jogando 3 granadas. Não é esse o Brasil que as pessoas querem. Eu acredito que o senhor também não queira, não é mesmo? Não tem como dizer que não há agressividade do ponto de vista dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Aquela cena de Carla Zambelli não é uma agressividade? Veja, Fabiola, um dia antes do episódio da Zambelli, eu acho que ela errou, tá? Para deixar bem claro aqui, acho que ela errou, uma atitude destemperada, talvez decorrente dessa tensão eleitoral, mas um dia antes desse episódio da Zambelli, uma menina jovem, até eu não me lembro a idade exatamente, mas era menor de idade, foi apedrejada por apoiadores do presidente Lula pelo simples fato de que ela estava com camiseta verde e amarela escrito Jair Bolsonaro, coisa que o vale. Então, este episódio também foi um episódio de violência gravíssimo. Nós temos episódio de ambos os lados. Infelizmente, e aqui não posso deixar de dar uma opinião de que eu acho que a imprensa dá mais eco, dá mais repercussão aos episódios
que são em detrimento à visão da direita e dos apoiadores do Bolsonaro. Houve casos, durante esse período todo, também da esquerda, que foram minimizados. Você há de se recordar daquele senhor, daquele homem que atirou numa moça, numa jovem, não lembro se ela era esposa ou nora, e que no momento seguinte... Foi super divulgado aqui, deputado, foi super divulgado aqui. A gente aqui colocou bastante. O senhor, não, por exemplo... divulgado pode ser, mas a amplitude dos fatos não é a mesma. A maneira pela qual ele é repercutido não é igual. Uhum. O senhor anda armado, deputado? O senhor anda armado? Eu ando armado. E por quê? Há 11 anos eu ando armado, porque eu sou uma pessoa pública, fui secretário diversas vezes, você deve se recordar que no início do governo eu fui alvo de ameaças de um grupo ecoterrorista, até foi objeto de uma reportagem de capa da revista Veja, e acho que essa é uma maneira que as pessoas têm para poderem se resguardar da sua integridade pessoal e dos seus familiares. Agora, é preciso ter muito equilíbrio, você não tem nenhum episódio meu de destemperança, de desequilíbrio, nada disso. Agora, de novo, o que eu quero dizer é que há episódios de desequilíbrio dos dois lados. Nós tivemos aquele rapaz que atirou, não sei se foi na esposa, na nora, na sogra, agora não me lembro mais qual era o detalhe, e que foi chamado de CAC, de atirador. No momento em que saiu uma foto dele com a tatuagem do Lula estampada no braço, o assunto morreu na imprensa imediatamente. Então, veja como há também uma seletividade na cobertura que é feita sobre essas questões de violência. Eu não quero aqui polemizar nesse sentido. Como eu disse, é um momento de serenidade, de apaziguamento. E isso precisa partir também da cobertura de parte da imprensa. Isso não pode ser um movimento unilateral, ele tem que ser um movimento bilateral.